Nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro descobrirá que seu irmão médico, José Augusto, esconde um segredo muito forte ligado a Jupará, pai de Zinha. A mocinha diz: José Augusto e meu pai eram muito próximos. Eles faziam algo escondido que ninguém sabe o que é até hoje. Eram tão amigos, e na hora que seu irmão teve a oportunidade de salvar ele, não salvou. Chega uma carta de José Augusto avisando que ele está chegando na fazenda no dia do seu aniversário. Animado, José Inocêncio manda preparar uma grande recepção para o filho doutor, sem imaginar que ele vai trazer uma grande surpresa consigo. Zinha se revolta ao saber da festa que está sendo organizada e diz que jamais vai perdoar José Augusto, sem saber a ligação do rapaz com seu falecido pai. No momento em que José Augusto coloca os pés na fazenda de seu pai, todos vão levar um susto ao olhar para ele. Não vai ser bem o que eles imaginavam. Para piorar a situação, ele ainda trará uma surpresa que fará José Inocêncio quase desmaiar. Tudo poderá acontecer quando Zinha estiver conversando com João Pedro sobre seu pai Jupará e comentar: Foi o teu irmão, o Zé Augusto, que não conseguiu salvar Painho. Se Painho Jupará não tá mais vivo hoje, a culpa é do teu irmão Zé Augusto. E tenho certeza de que isso tem alguma coisa a ver com o segredo deles. Confuso, João Pedro pergunta: Segredo de quem? Do seu pai Jupará com meu irmão José Augusto? Do que você tá falando? Eu nem sabia que eles tinham algum segredo. Zinha responde: É que você nunca botou reparo nisso, mas teu irmão e o meu pai faziam uma coisa escondida. Ninguém sabia o que era. Os dois entravam nas plantações de cacau. Eles eram muito próximos mesmo e faziam coisas que ninguém sabia. Só que quando chegou a hora de provar toda essa amizade, o teu irmão deixou meu painho bater as botas. Parecia que ele tinha medo de alguma coisa acontecer, do segredo ser revelado. Pasmo, João Pedro diz: Eu não sabia de nada disso. Eu me lembro que eles eram próximos, mas esse negócio de segredo eu não fazia ideia. O que será que eles aprontavam que ninguém sabia? Zinha responde que também não sabe e encerra o assunto com João Pedro. O rapaz continua com uma pulga atrás da orelha e não consegue deixar de pensar em tudo que ouviu. Curioso, ele vai até Inácia e puxa a conversa. Você tá nessa fazenda desde antes do meu pai chegar, não é mesmo? Viu tudo isso acontecer. Você sabe se o Zé Augusto, meu outro irmão, escondia algum segredo? Alguma coisa? Inácia pensa um pouco e comenta: Não é novidade que o Zé Augusto sempre foi o mais diferente dos irmãos dele. Mas segredo mesmo? O coitado parecia que queria se libertar de alguma coisa. João Pedro se interessa mais ainda e pergunta: Se libertar, Inácia? Mas como assim? Se libertar de quê? A mulher explica: O Zé Augusto parecia até que estava dentro de uma jaula, sabe? Ele queria se libertar, mas não conseguia. João Pedro pergunta: Se libertar de quê será? De repente, José Inocêncio aparece irritado com o assunto e questiona: Que conversa é essa? Do que vocês estão falando sobre o Zé Augusto? João Pedro se assusta e Inácia explica: Não é nada, patrão. O João Pedro veio me perguntar umas coisas sobre o José Augusto.
E eu comentei que ele tinha um jeito diferente dos outros irmãos. Como se ele quisesse se libertar de alguma coisa que ninguém sabe. José Inocêncio pensa um pouco e fala: isso aí eu não posso negar. O Zé Augusto sempre foi o mais diferente mesmo. Desde criança ele pegava cacau seco e fazia umas brincadeiras estranhas. Depois, quando virou médico, achei que fosse esse motivo. Por falar nisso, eu tô começando a ficar preocupado com esse sumiço do Zé Augusto, viu? Até agora não deu as caras, não falou nada. Será que tá acontecendo alguma coisa com ele e eu não sei? Essas horas ele já tinha que ter aparecido aqui na fazenda. Ou pelo menos atendido o chamado do Deocleciano. De repente, um dos peões aparece e avisam que entregaram uma carta. Mariana, José Venâncio, José Bento, Kika e Buba se aproximam na mesma hora. E o fazendeiro diz: Gente, é uma carta do Zé Augusto. Todos se aproximam para ver e José Bento tira sarro. Quem é que manda a carta hoje em dia? Isso daí é coisa do Zé Augusto mesmo, só pode. José Venâncio pergunta: O que tá escrito aí dentro, painho? Zinha chega com Deocleciano. José Inocêncio abre a carta e lê em voz alta para todos escutarem. Painho, sei que lhe faltei esses anos, mas atendi o chamado e estou indo para a fazenda. Devo chegar no dia do meu aniversário e vou levar uma coisa comigo. Junte todo mundo para uma festa na fazenda, porque eu tenho uma coisa para mostrar. Um segredo para contar. Até mais. Logo nos vemos. José Inocêncio entra em choque com aquelas palavras e questiona: Mas o Zé Augusto tá querendo contar um segredo? Mas que segredo é esse? José Bento comenta: Seja o que for, tô nem aí. O Zé Augusto sempre gostou de chamar a atenção bem desse jeito mesmo. José Venâncio diz: Eu acho que ele tá querendo falar alguma coisa séria para mandar carta assim. Revoltada, Zinha não diz nada, dá as costas e sai andando. João Pedro se preocupa e sai correndo atrás da moça. José Inocêncio continua sem entender nada sobre a carta e questiona consigo mesmo. Mas o que será que o Zé Augusto tá querendo mostrar, hein? Deus amado! Nesse momento, Inácia arregala os olhos e começa a ter uma visão. José Inocêncio se preocupa com o jeito dela e pergunta: Inácia, tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Ainda apreensiva, Inácia responde: Eu vi. Não é José Augusto que chegará nessa fazenda. Essa surpresa que ele vai trazer. Esse segredo. Todos precisam estar preparados. Todos. Inácia sai andando sem dizer mais nada e deixa José Inocêncio mais preocupado ainda. Todos começam a especular sobre qual é o segredo que José Augusto irá revelar e nem conseguem pensar em outra coisa. Enquanto isso, em outro canto, João Pedro encontra Zinha e tenta acalmar a moça. Ainda nervosa com tudo, ela diz: Foi ele. Foi o Zé Augusto. Por culpa dele que painho não tá mais aqui. João Pedro se aproxima mais ainda e diz: Todo mundo já conversou disso com você, Zinha. O Zé Augusto fez tudo o que podia pra salvar teu painho. Zinha o interrompe e fala: Eu sei que o segredo deles dois tem alguma coisa a ver com isso tudo, João Pedro. Eu sei disso. Quando Zé Augusto colocar os pés nessa casa, eu juro que não vou responder por mim. Ele vai ouvir bastante por não ter salvado o painho. Zinha não diz mais nada e vai embora revoltada. Sozinho, João Pedro anda de um lado para o outro
e questiona consigo mesmo. Mas do que será que a Zinha estava falando, meu pai amado? Será que eu nunca vou descobrir que segredo é esse? Que o Zé Augusto e o Jupará estavam escondendo de todo mundo? João Pedro continua preocupado. Alguns dias se passam e todos correm com os preparativos para a chegada de José Augusto. Apesar da curiosidade, José Inocêncio manda preparar uma festa imensa para receber o filho. Preocupada, Inácia conversa com o patrão e pergunta: "Você tem mesmo certeza disso? Quer mesmo dar uma festa desse tamanho, mesmo sem saber o que o José Augusto tem para dizer? E se for alguma coisa?" José Inocêncio a interrompe e pede: "Fala de outra coisa, Inácia. Esse segredo do Zé Augusto tá me deixando mais preocupado do que nunca. Já imagino tudo o que pode ser. Será que ele também tá separando da mulher e quer contar isso de surpresa?" Inácia diz: Não é nada disso, patrão. É uma coisa pior." José Inocêncio continua preocupado. Mariana se aproxima dele e pergunta: "Será que o José Augusto vai gostar de mim? Nunca fiquei tão ansiosa e preocupada nessa vida." José Inocêncio fala: "A única pessoa que tem que gostar de você sou eu." Enquanto todos continuam se ajeitando para a chegada de José Augusto, José Inocêncio vai até a Nossa Senhora na sala e pede: "Eu preciso da tua ajuda para manter a calma. Não sei o que o Zé Augusto tem para me dizer, mas eu sinto que coisa boa não há de ser." Poucos minutos se passam, até que alguns convidados se reúnem do lado de fora da fazenda de José Augusto. Morena aparece junto com Deocleciano e comenta: "Ai, nem acredito que a gente vai ver o José Augusto hoje. Ele deve estar um verdadeiro homão." Deocleciano diz: "Faz tanto tempo que ele não dá as caras por aqui que eu nem lembro." Zinha aparece revoltada, aguardando o momento perfeito para colocar José Augusto contra a parede. Bento aparece junto com Kika, enquanto Venâncio chega ao lado de Buba. João Pedro aparece sem dizer nada. E todos se posicionam depois de escutar um barulho de carro se aproximar. Quando o rapaz aparece, todos gritam: "Surpresa!" Mas de repente, um silêncio gigante toma conta do local. Todos encaram José Augusto e não acreditam no que veem. Pasmo, José Inocêncio gagueja: Que é isso?" Bento também arregala os olhos e questiona: "Zé Augusto? Não é possível uma coisa dessas." Venâncio diz: "Então é por isso que ele não tinha dado as caras ainda." Zinha nem se mexe e também em choque diz: "Eu não consigo acreditar no que eu tô vendo." João Pedro também não consegue dizer nada. Inácia se aproxima deles e fala: Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sempre soube." Todos veem que José Augusto está vestindo roupas femininas e ficam incrédulos com a cena. Furioso, José Inocêncio grita: "O que é isso, José Augusto? O que significa isso? Mas que pouca vergonha é essa?" José Augusto o encara e fala: "Eu tenho um segredo para lhe contar. Uma coisa para me explicar, que eu tentei contar a vida toda." Irritado, o fazendeiro o interrompe outra vez e manda: "Vai, Zé Augusto, desembucha!" Buba se aproxima preocupada e pede: "Calma, Zé. Eu sei o que é sentir o que o seu filho tá sentindo.
Mariana também não consegue dizer e fica confusa diante de toda a cena. José Inocêncio encara Buba e questiona: Que conversa é essa? José Augusto os enfrenta e responde: Essa é a verdade sobre mim. Foi por isso que eu não dei as caras até agora. Porque eu sabia que vocês iam ficar com essa cara. Mas agora eu resolvi vir. E trouxe meu marido comigo. Zé Inocêncio arregala os olhos mais ainda e grita: Marido? Um homem entra no local e Zé Augusto apresenta a todos. Bento continua pasmo e diz: Eu não sabia que meu irmão era desses. Eu não podia imaginar. Kika chama a atenção de Bento. Zinha interrompe o momento de tensão e diz: Eu tô nem aí pro que você é ou deixou de ser. Você é culpado pelo que aconteceu com meu painho Jupará. Qual é o segredo dos 6? Por que você não salvou ele? O rapaz diz: Zinha, eu amava seu pai. Jamais deixaria algo acontecer com ele se estivesse nas minhas mãos. Zinha nem se mexe com o susto e diz: Então é esse? Esse é o segredo de vocês? Todos ficam mais em choque ainda. Mas José Inocêncio aceita seu filho e o abraça com força. Você acha que a Buba vai contar pro Zé Inocêncio sobre ela? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.